Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada para a turma do 4º ano do Ensino Fundamental. Então, vem comigo! Vamos lá, crianças! A nossa aula de hoje, o tema é História em Quadrinhos versus Tirinhas. Olha só, nossa aula de hoje vai ser super divertida. Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos ao nosso desafio anterior? Vamos comigo, Chaminézinho. Será que o pessoal aí de casa fizeram o desafio anterior? O desafio anterior seria vocês criarem uma notícia. E a partir dessa notícia, escolher um tema atual, um acontecimento importante, responder as questões e formular um texto trazendo uma notícia da sua imaginação, criatividade. E aí, vocês fizeram? Tenho certeza que sim. Então, não esqueçam de tirar a foto e enviar para a sua professora, tá certo? Mas vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, iremos falar sobre 2 gêneros textuais muito importantes. História em quadrinhos versus tirinhas. Quando falamos em histórias em quadrinhos, lembramos de alguns recursos gráficos. E que são esses recursos gráficos? São esses balões. Vocês já viram esses balões em alguma história em quadrinhos? Em alguma tirinha? Mas quando pensamos em história em quadrinhos, quais os temas que vêm à mente de vocês? Turma da Mônica? Mafalda? Quais são os temas aí? Marvel? Mas temos também, quando falamos um pouco da história em quadrinhos, a origem. Será que esses temas que eu citei foram as primeiras histórias em quadrinhos a serem criadas? Essa pergunta aí eu lanço para vocês. E aí, Chaminézinho, será que foram as primeiras histórias em quadrinhos a serem criadas? Vamos nessa? As histórias em quadrinhos, elas surgiram no ano de 1894, nos Estados Unidos. E a primeira história em quadrinhos, ela foi intitulada como The Yellow Kid, que quer dizer o garoto amarelo. Ele também era conhecido como o garoto que usava uma camisola amarela. E quem criou essa primeira história em quadrinhos foi o cartunista Richard Octo, certo? Ele criou a primeira história em quadrinhos. Chaminézinho, você sabia disso? E ela foi publicada em 1894. Esse menino, ele fazia muitas travessuras nas ruas de Nova York. E fez muito sucesso essa história em quadrinhos. Beleza? Vamos continuar. Mas, professora, o que é história em quadrinhos? A história em quadrinhos é a arte de narrar histórias. Elas são compostas por começo, meio, fim. Elas também contêm elementos da narrativa. Haja vista que a história em quadrinhos é uma narrativa através de desenhos. E elas também são expressas tanto da linguagem verbal como não verbal. E também é utilizada a linguagem formal e não formal. Vai depender do público-alvo. Por exemplo, o Chico Bento, ele fala caipira, não é? Então, é muito importante vocês compreenderem que a questão da linguagem vai depender do público-alvo. Beleza até aí? Vamos nessa? E as histórias em quadrinhos no Brasil, professora? Então, as histórias em quadrinhos no Brasil, elas começaram, foram reconhecidas, chegaram no Brasil a partir do ano de 1960. E a primeira história em quadrinhos foi a história da Turma do Pererê. São esses personagens aí. Esses personagens, eles foram inspirados na cultura nacional. E quem criou esses personagens foi o cartunista Ziraldo. E agora aqui nós temos, escutei alguém aí de casa, Turma da Mônica, Turma da Mônica. Isso mesmo, temos a Turma da Mônica, que também
foi no mesmo ano, em 1960. Ela foi publicada em 40 países, hoje já foi traduzida para mais de 14 idiomas. E olha só a evolução da Mônica. Muito legal estudar histórias em quadrinhos. Vocês sabiam dessa origem? Você sabia, Chaminézinho, dessa origem? Vamos nessa! Mas eu comecei com uma imagem que tinha vários balões. Vocês sabiam que esses balões, eles têm um significado na história em quadrinhos? Tanto na história em quadrinhos, como também nas tirinhas. Cada balão, ele tem um significado. Esse balão aqui pontilhado é quando está cochichando, sussurrando. Olha, tem um balão ali que expressa o frio, parece um fantasma, não é? Mas é o frio. Tem um balão aqui que parece uma nuvem e tem algumas bolinhas. Ele expressa o quê? O pensamento. E tem o balão também, que é o mais conhecido, que ele expressa a fala. O seu contorno é retinho, tá vendo ali? Ele expressa a fala. Eu trouxe vários tipos de balões para vocês visualizarem. E aí, vocês gostaram? Sabiam dos significados desses balões? Chaminézinho disse que conhecia já o do pensamento. E vocês aí de casa? Estão gostando da aula? Vamos continuar. Falei bastante sobre a história em HQ. Não foi? Ou seja, a história em quadrinhos. Eu falei bastante para vocês. Agora nós vamos falar um pouco sobre as tirinhas. Mas eu trouxe dois exemplos. Eu trouxe o primeiro exemplo de uma história em quadrinhos e o segundo exemplo, tirinhas. E eu vou conversar com vocês sobre a diferença entre esses dois gêneros. Tem diferença, professora? Tem sim. Minúscula, mas tem. E é importante vocês saberem, certo? As tirinhas também, elas surgiram também nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? E eu trouxe uma tirinha muito famosa, que é a tirinha da Mafalda. Quem conhece Mafalda? Teve uma outra aula de elementos narrativos que eu falei da Mafalda. A Mafalda, ela é muito conhecida em toda a América Latina e também na Europa, e ela se tornou símbolo argentino. E quem criou a Mafalda foi o argentino Quino, cartunista Quino, certo? E eu trouxe essa tirinha para vocês. Que tal lermos? Vamos ler? As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores. Olha só como Mafalda é inteligente. Vamos continuar? Professora, e quais são as características das tirinhas? As tirinhas, geralmente, o texto é curto e contém de 1 a 4 quadros no máximo, certo? A presença de humor, de criticidade. Vocês sabiam que as tirinhas, elas foram criadas para preencher o espaço do jornal com o objetivo de transmitir para o leitor o humor, a criticidade com relação a algum assunto social. Vocês sabiam disso? Como um passatempo. Então, a linguagem é fácil, ela pode ser formal ou informal, vai depender do público-alvo. Professora, o que vai diferenciar uma da outra? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Os balões, as onomatopeias e os sinais cinéticos. O que são as onomatopeias? As onomatopeias são justamente as palavras que imitam a voz dos animais, os ruídos de algum objeto. Por exemplo, toque-toque, tem alguém batendo a porta. É uma onomatopeia. E o que são sinais cinéticos, professora? Por exemplo, vocês já viram em gibi, em alguma história em quadrinhos, a Mônica, quando ela está dando ali a coelhada, percebe que ao redor ficam umas linhas, como que ela mostrando que ela está girando o coelho. Então, essas linhas aí que o cartunista ele faz, o artista, significa sinais cinéticos, certo? E as onomatopeias são justamente as palavras que imitam o som de animais. E eu trouxe aqui algumas onomatopeias. Perceberam?
E aí, vocês de casa, já viram alguma dessas? Vamos lá? Vamos continuar. E aí, vocês estão gostando da aula de hoje? HQ. E aí, vocês têm em casa gibis? Quem é que tem gibi em casa? Quem tem gibi em casa também, não esqueça de fazer uma foto. Agora eu fiquei curiosa, veio agora a mente. Uma foto com o gibi que você tem em casa. Eu quero muito ver, eu adoro gibi, tá certo? Vamos lá. Agora nós vamos para o nosso Para Lembrar. E aí, vamos lá? Vamos recapitular tudo que vimos na aula de hoje. Primeiro a gente vai começar com a história em quadrinhos. Quem é que lembra as características da história em quadrinho? Ela é o quê? Uma narrativa. Uma narrativa que contém o quê, professora? Enredo, personagem, o desfecho, que é o final da história, o tempo, o espaço. O tempo, esse tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico é aquele tempo que o relógio, ele marca a sequência de horas. O psicológico é aquele tempo que se passa na mente dos personagens. E o espaço? O espaço também, ele pode ser físico e também ele pode ser psicológico. Físico, uma casa, uma floresta. Psicológico é justamente também o que passa na mente dos personagens. Ele imagina como aquele espaço poderia ser. Essas são algumas características do gênero textual HQ, as histórias em quadrinhos. Então, quando vocês visualizarem ou lerem essa sigla, HQ significa História em Quadrinhos, certo? É o nome dado e é a arte de narrar histórias através de desenhos. E outra, a linguagem ela pode ser verbal e não verbal. Como assim? Você pode encontrar um HQ só com imagens e um HQ apenas com imagens e textos, e assim sucessivamente. E as tirinhas? As tirinhas, elas são muito parecidas com o HQ, certo? Mas não são iguais. Lembrando que as tirinhas, elas compõem de 1 até 4 quadros, no máximo. E as histórias, elas são curtas. E os balões, professoras, são os mesmos? Pode ser utilizados os mesmos balões que foram apresentados no início da aula? Sim. A tirinha, ele é um gênero derivado das histórias em quadrinhos. Eu costumo dizer também que as tirinhas é o fragmento da história em quadrinhos, se a gente for pensar, certo? Então, ela trata-se de uma curta sequência narrativa de quadrinhos, que, em geral, faz uma crítica social a determinado assunto, conteúdo, certo? E ela tem uma publicação bastante regular. São como histórias em quadrinhos, porém bem mais curtas. Agora eu vou perguntar a você aí de casa. Qual foi a diferença que vocês perceberam? História em quadrinhos e tirinhas. A história em quadrinhos é uma narrativa longa. E como é que a gente pode diferenciar? Que as tirinhas, elas são curtas, certo? A gente pode estar diferenciando também pela quantidade de quadros, que no máximo são 4 quadros. Beleza até aí? Vocês estão conseguindo entender o conteúdo? Estão gostando da aula de hoje? Vamos nessa? Agora a gente vai para o nosso desafio. Olha só, o que é que vocês estão vendo aí? Eu coloquei aí só para simbolizar, mas vocês vão ficar à vontade para fazer um HQ, pode ser uma tirinha. Fica aí a critério de vocês, tá certo? Então, eu coloquei 3 quadros, 3. E vocês irão criar a sua tirinha. Você pode criar a tirinha que usar a sua imaginação. Como é que eu faço para criar uma tirinha? Existem até livros, né, ensinando como você fazer HQ. Eu sempre aconselho HQ, tirinhas, você primeiro começar pelo cenário, certo? Comece pelo cenário, depois do cenário, comece desenhando os balões, escrevendo as falas, mas é muito importante começar pelo cenário.
Então, vocês irão criar a tirinha de vocês, vai tirar uma foto, postar nas redes sociais, nas suas redes sociais, marcando a Secretaria de Educação, @CEPA Paulista. Então, eu vou aguardar esse desafio de vocês, tá certo? E como sempre finalizamos a nossa aula com um pensamento, o nosso pensamento de hoje é simplesmente uma tirinha para rir e refletir. Vamos lá? Hamlet, à medida em que você for crescendo, tente sempre ver o melhor das pessoas, mesmo que precise usar lentes de aumento. Quem disse isso? Chris Brown. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Beijos! Tchau, tchau, gente!